Pessoal, eu sou Flanque Ataídes, do canal Historiando a Verdade, e hoje eu vou tentar rebater, né, o ministro da Educação, Ricardo Vélez, que, dentre outras coisas, numa recente entrevista, diz que brasileiro, quando viaja, é canibal e ladrão. Tá? E colombiano, teólogo, né, e que prega o retrocesso da educação brasileira. Por exemplo, né, para ele, Paulo Freire não tem importância. E quem é Paulo Freire? Paulo Freire é considerado um dos educadores mais importantes do mundo. Tanto que, das 100 obras escritas em inglês, no que tange à educação, Paulo Freire é leitura obrigatória. Paulo Freire tem 29 doutor honoris e dezenas de homenagens da Unesco pelo seu trabalho na educação. Ele escreve vários livros, mas é bom destacar alguns. A Pedagogia do Oprimido, que é um grande clássico. Porque aqui ele vai de pensamento a Karl Marx, né? Que diz que a educação, a função da educação é empoderar o aluno e empoderar no sentido de ensiná-lo a refletir, repensar e se entender como explorado pelo sistema capitalista. Paulo Freire vai ser criticado por esse governo, óbvio, né? Até porque, né, os donos do poder não querem alunos que pensem, que reflitam, né, que percebam o quanto são explorados. Né? Isso aí a gente pode ver em um outro capítulo, quando falarmos da mais-valia. Né? Paulo Freire também escreve outro livro, né, que é A Pedagogia da Autonomia, que aí ele diz que nós temos realmente que ensinar os alunos a ter capacidade crítica para formar um ser planetário, um ser que pensa, que vai de encontro também a um outro educador famoso, Edgar Morin, né, que cria os 4 pilares da educação: aprender a matéria, saber fazer alguma coisa com a matéria, ser humano, e conviver harmoniosamente em sociedade e harmoniosamente com o meio ambiente. Nos manuscritos econômicos e filosóficos de Marx, de 1842, ele já fala disso, da questão da educação como empoderamento da classe trabalhadora para que não aceite ser submissa, não baixe a cabeça e não aceite todas as imposições, muitas vezes imposições injustas, colocadas pela elite, né? E entender que quem gera capital, quem gera riqueza é o trabalho e não o capital. Quem gera fortuna é o suor do trabalhador. E que, no entanto, né, é negada a uma educação de qualidade. E aí ele classifica a classe trabalhadora como os despossuídos, porque vai ser negada, né? Embora esse livro seja do começo da vida dele, e aqui ele está rompendo com o materialismo idealista e entrando para o materialismo histórico, os despossuídos, ele dá uma classificação às pessoas despossuídas de quê? De necessidades ou de bens necessários para manter uma vida com dignidade. Moacir Gadotti também, um outro autor brasileiro, né? E agora o MEC quer destruir tudo, né? O ministro quer destruir tudo. Ele fala da educação em poder. Que poder? Poder de refletir, poder de pensar, poder de ter autonomia como ser humano, poder de se entender como sujeito e como sujeito respeitado. E outros autores como Darcy Ribeiro, né? Que aborda a educação também como forma de libertação. Florestan Fernandes, né, que vai afirmar que chamará os brasileiros que não têm absolutamente nada, e nós temos milhares de brasileiros hoje que nem teto possuem, de os abandonados, os miseráveis da terra. Né? E Florestan Fernandes é muito crítico em relação à concentração de riqueza no Brasil. Né? Paulo Freire, no seu último depoimento, embora hoje o governo tente criminalizar o movimento do sem terra e o movimento sem teto, como eu já tinha dito
no vídeo anterior, ele, na sua última entrevista em 10 de abril de 1997, ele está muito feliz com o Movimento Sem Terra. Por quê? Porque é uma forma, né? A gente não consegue, não conquista como classe trabalhadora as coisas estático. Nada cai do céu, só chuva, raios solares, granizo, mas nada vem de graça. Então a sociedade, né, da classe trabalhadora, ela tem que lutar. E lutar de que forma? Organizada. Né? Então Paulo Freire fica muito feliz com o Movimento Sem Terra, porque são os despossuídos, são as pessoas que não têm nada, que passam necessidades. Né? E aí ele fala, ele queria ver mais outros movimentos, como Sem Justiça Social, Sem Amor, Sem Emprego, os abandonados, os discriminados, e uma série de movimentos que levasse à construção de uma sociedade mais harmoniosa, uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais misericordiosa, uma sociedade que pensasse no outro como você, que eu costumo dizer para os meus alunos, que tenha ética centrada no outro. O que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. Né? Então, se eu dou respeito, eu quero ter respeito. Se eu vejo um morador de rua, amanhã eu tenho que pensar, eu sou uma classe trabalhadora, amanhã eu posso ser ele. Então, eu posso ajudá-lo. Se eu posso, por que não faço? Né? Eu logo tenho preconceito de que é vagabundo, de estar na rua por isso ou por aquilo, mas antes de tudo eu tenho que pensar nele como um ser humano. Eu não conheço a história de vida dele e preciso classificar. Por fim, as ideias sinistras, né, como educação moral e cívica, né, que tirou na ditadura militar o ensino de história, de filosofia, de sociologia, né, deixando o brasileiro sem capacidade reflexiva, de se entender como sujeito da história e de uma classe trabalhadora explorada. Né? O SPB, educação moral e cívica, tudo isso levou a uma criação de uma sociedade que está no momento de hoje. Né? E aí se propõe também no governo o ensino à distância. Eu fico pensando, como é que uma família pobre vai ensinar seu filho, sendo que o pai e a mãe têm que trabalhar? Mas de que forma também vai ensinar, se não tem a arte de ensinar chamada pedagogia? E como a criança vai tirar suas dúvidas, muitas vezes, com pessoas que não têm capacidade de tirar dúvida, porque a ela, há décadas, o Estado negou a educação. Aliás, há séculos. O Estado nega a educação, desde a Revolução Francesa. Né? Quando muitos pensadores daquele momento da história vão dizer, olha, se a gente der uma educação de qualidade para a classe trabalhadora, eles vão chegar à burguesia, que é a nossa classe. Né? E aí a gente vê uma coisa engraçada no Brasil. Né? A crítica ao comunismo, ao marxismo, mas não percebemos como classe trabalhadora que a burguesia e a elite econômica, que estuda em escolas caras, vão para as universidades públicas, como a USP, a UFRJ, a PUC, a Unesp, que são todas faculdades públicas e são as melhores do país. Né? Bancada com dinheiro público, mas cuja classe trabalhadora não tem acesso. Que quando pode fazer uma faculdade, tem que ir para particular pagar. Então nós pagamos para a burguesia e a elite, no futuro ter mais poder intelectual para continuar no poder e mandando em nós. Paga com o nosso dinheiro. Né? Então são ideias retrógradas que estão vindo do Ministério da Educação. Como dizer que só a universidade só serve para intelectuais? Quem é intelectual nesse meio? Como a gente pode afirmar que um ser humano é intelectual ou não, se todos os seres humanos têm aproximadamente 100 bilhões de neurônios? Né? Como a gente pode dizer que a universidade é só um direito de elite? Não, a universidade tem que ser para todos. Não é uma democracia, vivemos num país democrático. Pelo menos até então. Desde 88 há uma democracia. Se há uma democracia, o direito é para todos. Tá? Então, são ideias que me preocupam, né? Essas ideias do ministro da Educação, que é colombiano, né? Que chama brasileiro de ladrão, de canibal, né? E que destila veneno em uma de suas publicações literárias contra os brasileiros. Né? Ele mostra ali que tem um certo ódio, né?
da população brasileira, né, que eu não consegui ainda descobrir o porquê, né, mas infelizmente ele foi chamado para ser ministro da Educação, né, e aí a gente se preocupa com o corte do ProUni, uma acessibilidade que estava tendo a classe trabalhadora no poder intelectual, né, na quebra do paradigma da miséria, né, tudo isso vai sendo deixado para trás numa verdadeira operação de desmonte, né, e principalmente da criminalização que o ministro fala, né, dos vermelhos, né, mal o ministro ou sabe ou ele dá uma de ignorante, porque vermelho é a cor do sacrifício, né? Jesus Cristo derramou vermelho, Martin Luther King derramou vermelho, Mahatma Gandhi, Bob Kennedy, Abraham Lincoln, né? Chico Mendes defendendo a floresta amazônica, Doris Stang defendendo comunidades carentes da Amazônia. Então vermelho é a cor do sacrifício, é a cor do nosso sangue. Significa luta. Luta de classe, e esse sangue vermelho foi derramado historicamente na Idade Contemporânea para o trabalhador conquistar direitos sociais e direitos políticos e direitos trabalhistas, que foram retirados recentemente. Então, vai um questionamento, né? Por que questionar o vermelho se nosso sangue é vermelho, passa 120 mil vezes pelo nosso corpo, bombeado pelo nosso coração, que é vermelho, e fica do lado esquerdo. Tá, pessoal? Então, são coisas que a gente tem que refletir e tem que repensar, né? Eu creio numa educação que dê poder, né, empodere o aluno da sua capacidade crítica, intelectual, e que dê liberdade para ele escolher o seu destino através de suas reflexões, ok? Quem gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e até a outra.